Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa O Papo é Saúde. Eu já aproveito para agradecer a sua participação aqui comigo, deixe seu like, deixe seus comentários, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com os seus amigos. Vai ser muito bom poder interagir e poder contar com a participação de vocês e compartilhar esses conhecimentos da psicologia, da educação e da saúde como um todo. Pessoal, hoje eu queria chamar a atenção de vocês sobre uma questão que às vezes passa despercebido por nós, né? Quantas vezes a gente se pega pensando que é incapaz das coisas, que faz um auto-julgamento, uma autoavaliação sobre o nosso comportamento, sobre o nosso pensamento, baseado em emoções, em sentimentos que naquele momento estão nos preocupando. Hoje a gente vai falar sobre autoestima. E para falar sobre a autoestima, eu trouxe um colega de sala, que está se formando em psicologia, o Rodrigo Vinícius Gardinal. Ele é gestalt terapeuta e terapeuta criativo, né? Mediador dos grupos de apoio. E aí ele vai contar para nós um pouquinho sobre esses grupos de apoio também, sobre ansiedade, gratidão e ressignificação do luto. Ele é idealizador do podcast Cultivando a Autoestima. Vou deixar o link também do podcast dele, aqui dos podcasts dele, para que vocês possam acessar e entenderem um pouquinho mais sobre a autoestima. Apreciador de café em tempo integral, né, Rodrigo? E um eterno curioso sobre a vida. Muito legal essa ideia aí do apreciador de café. Acho que como eu, como você e muitas pessoas são movidas a café. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Acho que você já pode começar falando para nós sobre os seus grupos de apoio. Tudo certo, Erika. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Então, os grupos de apoio eles surgiram justamente na pandemia, num contexto onde as pessoas não podem sair de casa, muitas vezes se sentem solitárias, né? E presas dentro da própria casa. Então, é uma questão assim que isso impulsionou os grupos. E os grupos veio nesse sentido de trazer uma roda de conversa, de trazer um apoio, uma palavra para quem não pode mais ter essa roda de conversa, para quem não pode mais realizar esse encontro grupal. Então, a gente fez 3 grupos, 2 no ano passado e 3 nesse ano. Do ano passado a gente fez sobre ansiedade, que é a ansiedade em pauta, que continuou nesse ano. O gratidão, que seria para pacientes oncológicos, também continuou nesse ano, começou no ano passado. E esse ano a gente começou com Ressignificando o Luto, que é direcionado a pessoas que perderam entes queridos, né? Justamente por essa questão da pandemia também, muitas pessoas vivendo o luto sem poder viver o luto, por causa de não ter velório, não ter enterro, né? Então, tudo isso acaba surgindo como uma situação inacabada. E nesse grupo de apoio sobre o luto, a gente traz essa questão de ressignificar o luto mesmo, de entender que o luto aconteceu e há um após o luto, né? Não é o luto que encerrou tudo. Então a gente vai fechar essa situação e começar uma nova etapa na vida. Rodrigo, eu gostaria de dizer também para o pessoal de casa que esses grupos eles estão disponíveis na página do Facebook, na página do Instagram, né? Então acho que a gente também pode divulgar ele aqui no nosso canal, né? Mas o nosso assunto é autoestima, né? E eu queria que você começasse contando para nós aí, para o pessoal de casa, o que é a autoestima. Então, a autoestima, se a gente for pegar um conceito assim, né, do dicionário mesmo, seria como a pessoa se estima, como a pessoa se vê. Na prática, a gente tem muitas conversas aí. Eu tenho baixa autoestima, eu tenho alta autoestima, né? E a autoestima, na verdade, é o nosso relacionamento com nós mesmos, né? Como que a gente se relaciona com a gente. E a autoestima é algo que não é você tem autoestima ou não tem.
é algo que é ser trabalhado, né? Hoje você pode ter, amanhã você pode ter um pouco menos, um pouco mais. Então, são aspectos que variam de acordo com nós. Nós mudamos a nossa autoestima, o nosso relacionamento conosco mesmo também muda. A gente comentou lá no início, né, sobre, às vezes, esses sentimentos, essas emoções de que eu não me sinto capaz para certas coisas, né? Então, esse sentimento de ser incapaz. O que as pessoas precisam entender quando esse pensamento vem? Então, essa questão de ser incapaz é muito também cultural, né? A gente já chega assim com um entendimento que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser super bem sucedido, eu tenho que ter minha casa, meu carro, meu dinheiro e ter, sabe? Então tem toda essa pressão, eu tenho que ter uma profissão muito bem reconhecida, que ganhe muito bem, e tudo isso gera uma grande ansiedade, gera uma grande frustração quando a pessoa vê, nossa, eu queria ser rico, não estou conseguindo. E agora, eu não sou capaz de ser rico, eu não sou capaz de ter uma profissão boa, né? Se casa e daí se separa, nossa, eu não fui capaz de ter um casamento bom. E essa questão da capacidade é algo que muitas vezes a gente mesmo se cobra. A gente mesmo coloca, não, eu tenho que ser capaz disso. E daí a pessoa se enfia num buraco maior que ela para se mostrar capaz. Então, essa questão de... A gente fala que o crescimento, o crescer, é se tornar do seu próprio tamanho. E por que isso? Porque você não é alguém que não pode nada, que não consegue nada, mas você também não é alguém que consegue tudo, que pode tudo. Você é do seu próprio tamanho. E essa questão, a gente se sente capaz quando a gente percebe que nós somos capazes de algumas coisas e de outras não. E isso está tudo bem. Você não precisa ser capaz de tudo. E você também nunca vai ser incapaz de tudo. Mas você tem um espectro, né? Uma reguinha que você tem capacidade. E é nessa reguinha que a gente tem que focar. Rodrigo, muito interessante sua explicação, né? Porque é como você falou, a gente tá tudo bem, né? Tá tudo bem não dar conta. A gente já comentou em vários outros programas, né? Falávamos sobre a mulher, né? Tá tudo bem não dar conta de tudo, tá tudo bem não conseguir fazer certas coisas, né? Mas às vezes a gente não consegue entender isso, o que realmente acontece. Rodrigo, por que é importante, então, cuidar da autoestima? É importante cuidar da autoestima porque a gente convive com nós mesmos 24 horas por dia. Né? Isso já é um motivo suficiente. Assim. Eu não sei onde que eu vi uma frase que fala assim, que quando você investe em você, é o melhor investimento que você pode fazer. Porque você pode investir em outra coisa e essa outra coisa sumir da sua vida. E dificilmente você vai sumir da sua vida, né? Então, nem que você queira, é difícil você conseguir sumir da sua vida. Então, quando a gente cuida da nossa autoestima, quando a gente investe nesse relacionamento com nós, a gente fortalece tudo. A gente fortalece as nossas amizades, a gente fortalece o relacionamento afetivo, a gente fortalece o nosso trabalho, os nossos hobbies, a nossa família. É aquela história, se você não estiver bem com você mesmo, quem vai estar? O que vai estar bem? Então, muitas pessoas vêm com a questão, meu trabalho está ruim, minha família não me valoriza, meu namoro não é bom. Mas e você? Você se valoriza? Você se ama? O que você tem feito para se amar? Né? Quando você traz essa outra perspectiva, você para de olhar o que é o mundo está fazendo, mas o que é que eu estou fazendo para mim? Começando por mim, o que eu posso fazer? E isso muda completamente as coisas. Em um dos teus posts do Facebook, né, você fala sobre a escada da felicidade e a escada da proatividade. Mas aí, conforme a gente vai acompanhando ali, fazendo a leitura, esse leitor precisa entender que essa escada, ela não existe, né? Ela é apenas uma reflexão. Né? De onde que veio essa reflexão sobre a escada? Então, essa escada, na verdade, é uma analogia para as fórmulas prontas. Aí, né? A gente tem muitas fórmulas prontas hoje. Se quer ser feliz, faça isso, isso e isso. Pronto.
Você quer ter autoestima, faça isso, isso e isso. Pronto. Agora você tem autoestima, agora você é feliz. Como se fosse um remedinho, né? E essa escada também é uma escada, assim, para a pessoa olhar, nossa, essa escada, é isso que eu tenho que fazer. E de quando chegar lá, não é, sabe? Não tem nada. Porque isso é uma coisa que é de cada um e é cada um no seu tempo, né? Se você pegar uma fórmula pronta e tentar colocar na sua vida, a sua vida não é uma fórmula pronta. A sua história de vida é diferente. O seu jeito de ver as coisas é diferente. Então, conforme o seu jeito, conforme a sua história de vida, conforme você se sente bem, é que tem que ser trabalhada a felicidade, a criatividade, a autoestima, ou qualquer outro aspecto da sua vida. Você usa a expressão também nos posts, né? E acho que isso chama muito a atenção de quem te segue nas redes sociais, de que autoestima não é egoísmo, né? O fato de você olhar para você mesmo, de você pensar no seu bem-estar, tá tudo bem, né? Não é ser egoísta, é autocuidado. Eu queria que você explicasse justamente essa expressão, né, para as pessoas, para os nossos seguidores aqui, né, que autoestima não é egoísmo, é autocuidado. Então, a questão da autoestima não ser egoísmo é porque muitas vezes as pessoas se sentem egoístas de pensar em si, né? Ah, se eu me cuidar, eu tô sendo egoísta, eu tinha que estar cuidando do outro. Se eu me der um presente, eu tô sendo egoísta, eu tinha que presentear o outro. Se eu tirar um tempo para mim, eu tô sendo egoísta, porque eu tinha que ter um tempo com a minha família, ou com o meu trabalho, ou com qualquer outra coisa. E é um trabalho realmente você fazer a pessoa entender que pensar nela não é egoísmo, né? É diferente você ser egoísta e você se cuidar. Então, e até como que você vai cuidar do outro se você não se cuida? Você vai cuidar de todo mundo, você é lá no hospital mal. Como que você vai cuidar do outro se você não está bem? Como que você vai ter esse cuidado com o outro se você não se cuida? É importante a gente ter essa noção que para cuidar do outro, a gente precisa cuidar de nós também, né? O bem-estar, o ajudar o outro, começa ajudando a nós. Então, a gente tira essa questão de autoestima e egoísmo, porque autoestima é autocuidado. Autoestima é um amor também, é um amor pelo outro. Porque se você está bem, você pode fazer algo pelo outro. Você pode ajudar o outro a ficar bem com ele também. E é algo que não é muito fácil de ser feito, porque tem muito esse estigma, né? Você fala em se cuidar para daí cuidar do outro, né? Então, eu acho que vai responder bem nossa enquete hoje, que é, então, como cuidar da autoestima, então. Então, para cuidar da autoestima, tem uma fórmula mágica. Não, mentira, não tem. Para cuidar da autoestima, você tem que ver, é o que a gente já falou do crescer, né? O que está dentro da sua capacidade? Talvez se falar assim, faça 30 minutos de caminhada todo dia. A pessoa vai falar, eu não tenho 30 minutos. Onde eu moro não dá para caminhar, senão eu vou ser assaltado. Sabe? Então, não tem uma fórmula mágica, um questionário pronto assim para se cuidar da sua autoestima. Mas comece a pensar um pouco mais em você, comece a ter consciência sobre você, sobre o que você sente necessidade, né? A gente brinca assim que sempre tem algo, sempre tem um objeto, algo nosso que quer nos falar algo, né? Quem usa óculos, a gente sempre fala, o que teu óculos quer te dizer, né? E às vezes o que o óculos quer dizer é o seguinte, você está trabalhando muito, você está muito tempo na frente do computador, né? Você não está descansando bem. Então, o que você mesmo quer dizer para você, né? O que você precisa melhorar, o que você pode fazer. Não faça mais do que isso, não faça menos que isso, mas faça o que você realmente pode fazer. Eu posso mudar minha alimentação. Eu posso me elogiar mais. Eu posso tirar um tempo para mim. Então faz isso, né? Faça algo que te faça bem. A gente comentou sobre os podcasts, né? Sobre cultivando a autoestima.
Eu queria que você comentasse assim um pouquinho, só para deixar aquele gostinho para o pessoal de casa, para eles irem conferir realmente o que você fala nesses podcasts. Então, esses podcasts do Cultivando a Autoestima, eles vão justamente nesse sentido de nós precisamos pensar na autoestima todos os dias, sim. Assim como você almoça todos os dias, você precisa se cuidar todos os dias também. E nesse podcast eu trago um pouco da minha experiência pessoal, das minhas vivências e também de leituras que eu fiz, de conteúdos que eu tive acesso, que a gente está pensando justamente nesse como me cuidar hoje. Eu sempre enfatizo a questão do hoje, né? Não adianta você ficar, eu deveria ter feito ontem, ou eu poderia fazer amanhã. Não, é hoje. O que dá para fazer hoje? E vamos focar nisso. Então, os podcasts são exatamente sobre isso. Quando você fala sobre autoestima e o autoestima hoje, né, pensar no hoje, as pessoas criam mitos em cima disso, como você já trouxe lá no começo, né? Eu preciso ter um emprego, eu preciso ter um salário, eu preciso ter um carro, eu preciso de, né? E aí vai esquecendo dessa autoestima. Em cima disso se formam mitos, né? Eu queria que você comentasse, então, quais são esses mitos relacionados à autoestima? Então, tem muitos mitos na questão assim, a pessoa tem autoestima porque ela é rica. A pessoa tem autoestima porque ela não tem problema nenhum, porque ela nem precisa trabalhar, né? Se ela trabalhasse que nem eu, daí ela não ia ter essa autoestima. Se ela tivesse os boletos que eu tenho para pagar, ela não ia ter essa autoestima, né? Ou se eu tivesse o corpo daquela pessoa, se eu tivesse a família daquela pessoa, tudo seria diferente, né? E, bom, engana-se quem quer, né? E é aquela questão, quem quer se enganar, bom, o que a gente vai fazer? Não tem muito o que fazer. Mas são desculpas, sabe? São desculpas que muitas vezes nós colocamos para nós, porque é mais fácil você olhar para o outro e falar assim, eu não tenho porque. Não é porque eu não tentei, eu tentei, mas eu não consegui, isso aí não funciona, né? Mas tá, talvez o outro tenha uma certa facilidade a mais, mas você também pode fazer isso. Volta naquilo que a gente já falou. Você pode fazer isso do seu jeito. Você não precisa seguir. Mas ele faz 10 horas de academia no dia. Eu não consigo, eu trabalho, né? Mas o que você pode fazer na meia hora que você tem? No ir e vir do trabalho, o que você pode fazer? Ou no depois do trabalho? Então, faça as coisas dentro da sua realidade. Não fique pensando, mas eu não tenho a condição ideal, nada pode ser feito. Bom, não pode ser feito daquela forma, mas tem outros jeitos. E por que não tentar desses outros jeitos? Então, Rodrigo, para a gente fechar isso daqui, a autoestima ela vai depender de nós mesmos, né? A minha autoestima depende de mim mesmo. O que você orienta ao pessoal de casa sobre ter autoestima? Até porque em alguns dos seus posts do Facebook você comenta sobre autoestima e egoísmo, autoestima e narcisismo, né? Então você coloca várias oposições ali para que as pessoas consigam compreender que não são patologias, que não é egoísmo, né? O que as pessoas precisam, que o pessoal de casa precisa saber sobre a autoestima. O pessoal precisa saber sobre a autoestima que ela não é um gênio da lâmpada mágica, que você tem que dar sorte de encontrar e se você não encontrar, não tem nada a ser feito, né? Acho que esse é o ponto crucial, assim, da gente entender que não é algo que vem dentro de uma garrafa de vidro e a gente tem que achar a garrafa de vidro para conseguir. Não, é algo que começa por você, né? Começa por você a se olhar. Às vezes você começa esse processo por vontade própria, às vezes por uma necessidade que surge, né? Que chega num ponto, porque o que acontece muito é assim, a pessoa deposita sua autoestima no trabalho, e daí o trabalho acaba. E daí a pessoa acaba junto com o trabalho, né? A pessoa deposita sua autoestima no relacionamento, e daí o relacionamento acaba. E daí a pessoa vai pro ralo junto com o relacionamento. Então,
sabe? Nesse momento, as pessoas começam a perceber que a autoestima é algo dela, né? Não é o outro que vai te trazer autoestima, não é o trabalho que vai te trazer autoestima, mas é você. E feito isso, acho que também tem a questão de é algo que eu não começo hoje e termino hoje. É um processo. É um processo que demanda tempo, demanda esforço, mas que vale a pena. Isso é o mais importante, né? A gente não vai fazer algo que não vale a pena. Então, cuidar de si é algo que dá trabalho, é algo que exige um esforço, mas é algo que vale a pena. Pessoal de casa, eu quero agradecer a vocês, a participação de vocês aqui conosco no canal. Quero agradecer ao Rodrigo por essas explicações, por as suas contribuições. Acho que as pessoas realmente estão precisando, né, entender o que é autoestima, entender que esse amor próprio aí não é egoísmo, né? Rodrigo, obrigada por participar conosco aqui do programa. Eu espero encontrá-lo mais vezes aqui conosco para falar sobre outros temas também. Obrigado, Erika, mais uma vez pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Espero voltar, sim. E vamos trabalhando, né? Espero que tenha trazido uma contribuição. E aproveitando o tema do programa, autoestima é saúde, né? O papo é saúde e a autoestima também é saúde. Então, é importante a gente ter isso em mente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. Pessoal, se inscrevam aqui no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E eu aguardo vocês no programa da semana que vem com mais um Papo é Saúde.